Bom, pessoal, o objetivo da aula hoje é expor aqui a temática sociedade capitalística de vigilância, ou seja, a temática, a problemática do capitalismo de vigilância e o Big Order, ok? Essa temática, né, do capitalismo de vigilância, articulada aí a problemática do panoptismo digital, as novas formas de controle com base nas tecnologias digitais, né, controle digital, ela precisa ser contextualizada no âmbito da sociedade de controle, né, que eu trabalhei na aula anterior, certo? Então é importante, né, que no âmbito dessa temática, problemática maior, né, da sociedade de controle, situar e contextualizar aquilo que alguns autores vêm trabalhando já a partir de noções como capitalismo de vigilância, ok? É importante, dentro dessa contextualização da sociedade de controle, né, pensar as passagens, os deslocamentos, as mutações, né, de sociedades industriais, disciplinares, para sociedades pós-industriais, informacionais, né? Ou seja, há um deslocamento aí e a emergência de um novo modelo de sociedade. Então, a noção de sociedade de controle, né? Quando nós circunscrevemos a noção também, a expressão capitalismo de vigilância, né, tem que pensar no âmbito dessa mutação contemporânea, ou seja, né, deve-se considerar fortemente a emergência do paradigmas da cibernética, das tecnologias de informação, tecnologias digitais, biotecnologias, né, e processo de informatização das sociedades. Né. Isso é muito importante para nós aqui. Então, nós vimos que no âmbito das sociedades disciplinares, descritas por Foucault, em Vigiar e Punir, né, nós temos ali, né, a constituição, a configuração de uma modalidade de poder, né, uma tecnologia política, né, uma mecânica do poder que Foucault desenvolveu, né, a partir da noção de disciplina, ou poder disciplinar, né, cujo objetivo é a produção de corpos úteis e dóceis, utilidade econômica e docilidade política. Né. Daí, né, todo esse investimento na dimensão do orgânico, da vida, né, a produção de um homem-máquina, né, adestramento do corpo, potencialização da vida, né, se a gente for pensar em termos de uma biopolítica. Né. No âmbito da sociedade de controle, nós temos um deslocamento aí. Né. No âmbito das sociedades informacionais, os paradigmas cibernéticos informacionais, nós temos aí a emergência de outras tecnologias de poder, uma outra modalidade de poder. Né. De modo especial, a gente poderia pensar aí todo o campo, né, emergente das cybertecnologias da inteligência. Não mais como nas sociedades disciplinares, né, o poder disciplinar, o adestramento do corpo, a centralidade do corpo orgânico, né, do físico, do somático, mas agora a centralidade da inteligência, né, cybertecnologias da inteligência e da memória. Ou seja, essa conexão entre capitalismo cognitivo, que investe na inteligência, no sentido de ampliar as capacidades mentais, né, estender, ampliar a memória, no limite constituir bancos de dados, né, memórias artificiais, né, toda essa discussão em torno do Big Data, por exemplo, que será um objeto hoje da nossa exposição. Né. Então aqui nós temos aí algo significativo, né, nessa passagem, né, das sociedades disciplinares para sociedades pós-disciplinares, sociedade de controle, né, para a gente circunscrever o capitalismo de vigilância, né, há uma emergência, há um deslocamento, né, na própria modalidade, na forma de exercício de poder. Então, a centralidade hoje das cybertecnologias da inteligência e da memória, em conexão com a imaterialidade da informação e o capitalismo cognitivo, imaterial. Né? Isso é importante a gente ter isso em vista. A ênfase não recai mais sobre o corpo orgânico, biológico, no adestramento do corpo, pensando o corpo, né, na sua articulação com as forças produtivas da sociedade, daí o paradigma do homem-máquina, do corpo-máquina, mas, fundamentalmente agora, né, o eu digital, a virtualização do eu nas redes sociais, a pulverização do eu, a virtualização do corpo, né, na imaterialidade da informação. Então nós temos aí uma emergência, né, de uma nova modalidade de poder que investe nessa dimensão imaterial da vida.
fundamentalmente pensando aí os processos cognitivos, né, a potência da inteligência, orgânica e inorgânica, né, situando aí o campo da inteligência artificial, né, dos algoritmos digitais e por aí afora, ok? Então, veja bem, a nossa problemática hoje aqui, né, temática, eu vou expor para vocês, diz respeito ao capitalismo de vigilância, Big Other, né, esse grande outro. Nós temos aí uma publicação extremamente importante, né, de 1900, do ano passado, né, que é da autora Shona Zuboff. É um livro que vem tendo repercussões, sendo muito discutido na academia, né, nas universidades, enfim, vem sendo discutido aí no campo das análises contemporâneas acerca dessas mutações que giram em torno do capitalismo, das sociedades, né, que a gente poderia, no sentido mais amplo, designar como sociedade de controle, né, que recebe o título A Era do Capitalismo da Vigilância, né? A luta por um futuro da humanidade na nova fronteira do poder. Eu vou passar a seguir, né, digamos assim, algumas ideias dessa autora. Lembrando vocês que esse livro ainda não foi traduzido para o português, né, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Eu vou procurar aqui, em grandes linhas, apresentar algumas ideias, né, desse livro. Né? Então, Shona Zuboff, né, professora emérita, né, da Universidade de Harvard, né, da Faculdade de Gestão de Negócios. Né? Então, ela é autora desse livro, importante livro, né? A Era do Capitalismo de Vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Então, vamos, assim, algumas ideias dessa autora, para podermos circunscrever em que consiste essa sociedade de vigilância. Segundo a autora, né, a indústria digital prospera graças a um princípio quase que infantil: extrair dados pessoais e vender aos anunciantes previsões sobre o comportamento dos usuários. Para tanto, diz a autora, não é necessário apenas prever, né, o elemento do prognóstico, né, comportamentos, condutas, ações, mas trata-se de modificar em grande escala os comportamentos humanos. Aqui nós lembramos, né, aquela noção, concepção Foucaultiana de poder, né? Ações sobre ações, né? Ação sobre ações, ações eventuais, futuras, efetivas. Ou seja, o objetivo do poder, né, desde as disciplinas, né, o poder disciplinar, é uma característica do poder na nossa modernidade, que se prolonga aí, a gente poderia colocar nas sociedades contemporâneas, de que o poder ele é produtivo, né? Ele opera com base, né, no sentido de produzir objetos, né, produzir verdades, discursos, saberes, né, e esse poder ele tem efeitos individualizantes. Né? No limite, o próprio sujeito, o indivíduo, é um dos efeitos do poder. Então é muito interessante aqui, né, circunscrever esse novo capitalismo, né, o capitalismo de vigilância, no âmbito da sociedade de controle, né, cujo objetivo é produzir, fabricar comportamentos, né, modificar. Né, onde opera com base nesse jogo de indução, né, a partir de uma sedução, indução, induzir comportamentos, condutas, né, produzir desejos. Né, ele opera fundamentalmente na base da subjetividade, na base das paixões, das emoções, explora as nossas vulnerabilidades, as nossas carências. Né? Então isso é muito importante, essa relação entre poder e modificação dos comportamentos. Né? Se o poder disciplinar produzia corpos úteis, produtivos, né, o homem-máquina, né, o poder da sociedade contemporânea ele mantém essa dimensão produtiva, né, investe a nível da subjetividade, mas fundamentalmente já no âmbito aí dos desejos, das necessidades, né, no âmbito da inteligência, no modo como nós nos comportamos, nossos modos de existência, o modo como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos, com os nossos desejos. Né? Eu acho que tem uma conexão muito forte com a dimensão do desejo e das paixões, né, no âmbito da subjetividade. Okay? Nós vamos chegar a esse ponto. Então vamos lá, seguindo aí a autora aí, algumas ideias. Então, na era do capitalismo de vigilância, a matéria-prima somos nós mesmos. Ou seja, o objeto, o alvo de investimento, somos nós mesmos, né, naquilo que consiste, de modo muito especial, a dimensão da nossa subjetividade. Né?
Esta expressão, capitalismo de vigilância, é usado e popularizado, né, foi popularizado por Shona Zuboff, significando um novo gênero de capitalismo, que monetiza dados adquiridos por vigilância, por controle digital, via modernos equipamentos pessoais de comunicação, smartphones, tablets, né, nossos celulares, smart TVs, que estão completamente dominados pelas grandes corporações norte-americanas do Vale do Silício, na Califórnia. Né? Quer dizer, os gigantes aí da tecnologia, né? Google, Amazon, Apple, né? Facebook, né? Fundamentalmente. Ok? Ou, se vocês quiserem, né? As Big Tech, né? As grandes corporações econômicas aí, né? Que hoje monopolizam a questão dos dados, né? Toda a engenharia em torno aí dos softwares, né? As plataformas, os aplicativos, todo o campo aí das redes sociais. E isso é feito de tal forma, segundo a autora, com seus algoritmos, né? Que nenhum de nós nos apercebemos de modo como esse processo passa a determinar nossos comportamentos de consumidores em nosso dia a dia. Os anúncios na internet podem, tanto, ser usados de maneira muito direcionada e eficaz. Nasce um modelo de negócios completamente novo, o capitalismo de vigilância. Então, veja bem, é um modo de racionalidade, né, que emerge aí no âmbito, né, dos negócios, da política dos negócios, né, no âmbito aí das corporações, né, voltado para o consumo. Né. Nós vamos aí, a partir dos próximos passos, desdobrar um pouco essas ideias. Em que consiste, né, essa monetização dos dados, transformação dos dados, dos nossos dados, dos dados dos usuários, né, em dinheiro, né, e, por outro lado, né, como se estabelece aí toda uma política de vigilância, de monitoramento, né, uma espécie de panoptismo digital, controle digital, né, em torno do modo de vida, do modo de existência dos seus usuários. Então, nós temos, por um lado, a monetização dos dados, né, esse capital informacional da vida, quando a vida é capturada por essas tecnologias de informação, espécie de capital informacional da vida, do vivo, né, e, por outro lado, o modo como nós estamos expostos, né, a essa profusão, né, de dispositivos, sistemas de vigilância, desde dos sistemas de câmeras, né, ao domínio aí das plataformas, dos aplicativos, apps, e das tecnologias digitais como um todo. Tem aqui um slide um pouco mais extenso, mas é importante a gente procurar aqui seguir, ok? Para Zuboff, a missão originária, né, original do Google, de tornar acessível toda a informação disponível do mundo, a ideia da democratização do acesso à informação, transmutou-se em um imperativo implacável, o de ganhar dinheiro explorando e modificando o comportamento humano, apresentando anúncios aos usuários bem no momento em que estão mais suscetíveis a ser persuadidos e criando desejos que eles nem sabiam ter. Ou seja, né, nas nossas imersões aí no campo das redes sociais, Facebook, Instagram, à medida que nós estamos aí fazendo buscas, né, compartilhando informações, imagens, vídeos, né, esses mecanismos de busca, fundamentalmente, né, eles extraem dados, informações acerca dos nossos comportamentos. Né? Então, nós temos aí um jogo aí muito perigoso. Né? Quer dizer, à medida que nós fazemos, digamos assim, uso, né, quase que, entre aspas, irrestrito da nossa liberdade, né, desses espaços cibernéticos, né, dessa cybercultura, desses espaços virtuais, né, ao mesmo tempo, né, nós estamos oferecendo nossos dados, né, estamos expondo, oferecendo a nossa intimidade para essas empresas. Né? Ou seja, então tem esse jogo aí. O que interessa mesmo é transformar os nossos dados, né, em mercadoria, né? Ou seja, um grande negócio. O Google está empenhado em uma grilagem de todos os dados, inventando novos produtos para aspirar cada partícula do mapa digital. Uma espécie de registro total da vida.
né? Essa grilagem dos dados. Cada aparelho inteligente, desde assistentes pessoais virtuais e termômetros retais, a carros autoguiados, autônomos, e casas conectadas, casas inteligentes, se tornaram mecanismos de coleta de dados. Todos funcionam como espelhos falsos, translúcidos de um lado, que permitem aos capitalistas de vigilância nos inspecionar, né? Estamos sendo inspecionados, né? Espionados, né? Sem que percebamos o que ocorre do outro lado do vidro. Né? Nós vamos trabalhar hoje aqui as fontes do Big Data, os lugares provenientes de produção dos dados acerca de nós mesmos, as fontes do Big Data. Essa ideia de que estamos sendo espionados, vigiados, né? E o capitalismo de vigilância, na verdade, é um capitalismo de captura, né? Porque extrai os nossos dados, né? Rastreiam as nossas ações, escaneiam os nossos modos de vida, os nossos relacionamentos com as coisas, com as pessoas e com nós mesmos, né? E constituem grandes bancos de dados. Segundo a autora, houve época em que você pesquisava o Google, mas agora é o Google que pesquisa você, escreve ela. É muito interessante essa inversão. Quando nós estamos aí acionando os mecanismos de buscas, as ferramentas de buscas, os motores de buscas do Google, na verdade, né, nós é que estamos sendo pesquisados, né, nós estamos ali expondo os nossos dados, as nossas informações. Na verdade, ali é um jogo muito interessante. Né? O que passa desapercebido é justamente isso. Né? Como essas máquinas máquinas inteligentes, essas plataformas, esses algoritmos digitais, essa inteligência artificial, né, estão nos conhecendo, né, extraindo e produzindo um saber acerca de nós mesmos. É muito interessante. Mais do que pesquisar, nós estamos sendo pesquisados através desses mecanismos de buscas. Diz a autora, 7 produtos e plataformas do Google possuem 1 bilhão de usuários ativos ao mês. Gmail, Android, Chrome, Google Mapas, né? Buscas as mais diversas, YouTube e Google Play, né? O Google Play Store, permitindo à empresa rastrear um número cada vez maior de áreas da vida do usuário. Né? Vocês percebem aí, né, de que as fontes, que é o nosso próximo ponto agora, né, de extração, de captura dos dados, de constituição de bancos de dados, do Big Data, dessas empresas, né, são as nossas ações nas redes sociais. O modo, a partir do momento que nós utilizamos todo e qualquer aplicativo, né, porque como é que são rastreados esses dados? Né? Qual é o elemento, a racionalidade que está posta aí? Né, aqui, os nossos aparelhos, os nossos smartphones, TVs, Smart TVs, né, esses aplicativos, né, estão conectados aos satélites. Né? Então, é uma espécie de satelitização. Então, essas plataformas, elas estão completamente conectadas, esses aparelhos, um com os outros, né, via satélites. Né, e nós não percebemos essas conexões. Né? Quando nós, por exemplo, pensar aí o campo dos GPS, né, pensando aí a nossa mobilidade, né, pensando aí o Uber, né, o Waze, tudo isso, né, tem uma conexão, esses aplicativos de localização, né, o que a autora está querendo chamar a atenção é que eles são extremamente perigosos. Né, algo que transcende a questão da privacidade, né, da questão que envolve a privacidade dos dados, né, dos usuários, enfim, essa questão de segurança. Né? Quer dizer, nós estamos completamente expostos, né, a essa conexão entre as máquinas e extração de dados dos usuários. Então, sintetizando, né, o capitalismo de vigilância, por um lado, ele opera a monetização dos dados, transformando os nossos dados em mercadoria, né, sujeitos a todo tipo de negociação, daí a emergência aquilo que vem sendo conhecido como os consultores,
dos dados, né? Então, assim, nós temos a emergência de empresas, né, de uma série de empresas, de profissionais, né, que negociam os nossos dados. E, articulado a isso, a modificação do comportamento, né? Ou seja, com base na previsibilidade, prognósticos, na medida que nós vamos oferecendo aí esses dados no que diz respeito às nossas preferências, às nossas escolhas, a partir do momento que nós usamos essas plataformas, esses aplicativos, né, vai se oferecendo também toda uma gama, um leque aí, né, de opções, de escolhas, de produtos direcionados, de acordo com, entre aspas, né, as nossas supostas preferências. Né, nós vamos chegar a esse ponto aqui. Okay? Então, Zuboff afirma que os capitalistas de vigilância conseguiram tornar o comportamento uma mercadoria fictícia, transformando nossos dados em lucros. Os capitalistas de vigilância não apenas são capazes de monitorar nossos dados, mas podem usá-los para prever nosso comportamento e, portanto, modificá-lo. Mais uma vez, né, aí Michel Foucault nos lembra, né, que o poder ele é produtivo, né, cujo objetivo é modificar comportamentos, né, ou seja, a nossa subjetividade, né, o campo da nossa subjetividade, né, aquilo que nós nos constituímos enquanto sujeitos, né, entre aspas, o nosso eu, o campo dos nossos desejos, as nossas inclinações, as nossas necessidades, as nossas propensões, né, tudo isso Michel Foucault já vai assinalando, né, um dos efeitos do poder. O poder ele produz sujeitos, ele produz desejos, ele produz disposições, né, todo o campo das emoções, da sensibilidade, né, também tem que ser impostos, né, esse campo tem que ser posto numa relação com os mecanismos de poder, com as tecnologias do poder. Então, modificar comportamentos. Então, vamos lá, pessoal. Acho que agora aqui nós temos um elemento muito importante, né, que diz respeito aí à lógica interna, né, o modo de racionalidade do Big Data, dos dados massivos, do grande volume de dados, né, e as empresas que giram em torno aí do Big Data, as grandes empresas que giram aí na produção de dados acerca dos usuários, de nós mesmos, né, dos usuários que negociam, que vendem esses dados. Então, como é que se dá, né, esse rastreamento, essa captura, né, essa produção de dados, né, como é que nós oferecemos, a partir das nossas ações, imersões nessas redes sociais, os dados, né, que se constituem em verdadeiros bancos de dados. Então vamos lá, o Big Data, as 5 fontes do Big Data, dos dados massivos, o registro total da vida. Primeira fonte, né? A primeira fonte do Big Data, de extração de dados, né? Nós temos aqui o grande volume de dados provenientes das transações financeiras, mediadas pelos computadores e as tecnologias digitais. Os nossos cartões de crédito, né? Os usos que nós fazemos desses cartões, toda e qualquer transação financeira por aplicativo, os bancos digitais. Quer dizer, então, uma primeira fonte, segundo a Zuboff, né, do Big Data, de extração de datas, né, de extração de dados, né, consiste nas nossas transações financeiras. Okay? O grande volume de dados, a segunda fonte, né, segundo a autora, o grande volume de dados provenientes da internet das coisas, os dados gerados pelos aparelhos e as suas conexões, né, como celulares, smartphones, smart TVs, sensores inteligentes, como Bluetooth, GPS, né, os localizadores, os aplicativos, né, como Uber, Waze, e softwares para coletar e transmitir dados para a rede. Então, essa segunda fonte do Big Data, né, é aquilo que vem se popularizando com o nome Internet das Coisas, né, que implica fundamentalmente a conexão entre os aparelhos, entre esses dispositivos, né, e a gente poderia colocar assim, na sua relação com os satélites. Né? Então, assim, os nossos aparelhos eles estão conectados uns com os outros, né, se comunicam, isso é próprio da cibernética, e extraem dados e informações acerca das nossas movimentações, né, e informam o Big Data.
Ok? Então, nós temos aqui a primeira fonte do Big Data, transações financeiras. A segunda, a internet das coisas. Os usuários, a relação dos usuários com seus smartphones, celulares, aparelhos digitais. Uma terceira fonte do Big Data, que produz um grande volume de dados, são os bancos de dados corporativos e governamentais. Os bancos, agências de classificação de créditos, companhias aéreas, os nossos registros fiscais, censos como IBGE, Imposto de Renda, empresas de seguro, asseguradoras, de planos de saúde, de telecomunicações. Então, aqui nós temos como terceira fonte de extração de dados as corporações. Nós temos que pensar aqui o Estado, as instituições estatais, mas também as empresas privadas, as companhias privadas, como companhias aéreas. E nós temos aqui bancos, agências de classificação de créditos, companhias aéreas, a TAM, a Gol, enfim. A quarta fonte do Big Data, segundo o Zuboff, a quarta fonte do Big Data são as centenas e milhares de câmeras de vigilância, mais uma vez, de dispositivos, smartphones, conectados aos satélites, do Street View ao Google Earth, que permitem quase a totalidade dos espaços, permitem rastrear quase que a totalidade dos espaços em que nos encontramos e nos movemos. Mais uma vez, os aplicativos, como o Waze, Google Maps, essas imagens de satélite, que a gente visualiza, sobretudo aí nos mecanismos de localização, os aplicativos de localização, ok? E, por último, por fim, a quinta fonte do Big Data. Uma terceira fonte do Big Data, na verdade aqui, uma quinta fonte do Big Data, que produz um grande volume de dados, são as próprias redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, ferramentas de buscas que respondem pelas necessidades, segundo o autor, individuais de autoexpressão. As buscas no Google, buscas no YouTube, no iPod, páginas do Facebook, vídeos do YouTube, blogs, comunidades virtuais, sites de relacionamento. Então, veja bem, para a gente voltar à lógica do Big Data, que ela imprime essa lógica, essa racionalidade, um registro total da vida, ou seja, daí a noção de emergência também, no âmbito das análises sociológicas, da noção de sociedade da transparência, quer dizer, os registros digitais, esses bancos de dados, nos tornam transparentes, acessíveis, quer dizer, já não tem uma espécie de fuga, uma espécie de relação de exterioridade, não tem como mais o sujeito permanecer oculto, escondido, mas essas tecnologias interconectadas, esses aparelhos conectados a satélites, possibilitam o registro total da vida, individual e social. Importante aqui pensar o Big Data, o modo de racionalidade, como fonte de extração de dados, ok? E a emergência dessas empresas especializadas em dados. Eu penso que tem que circunscrever também as Big Tech, os gigantes da tecnologia, a emergência dessas empresas paralelas aí, que negociam nossos dados, que vendem os nossos dados, a partir de um processo de uma política de monetização, transformação de dados em dinheiro, em capital. Ok? Aí vamos. Então aí, a sociedade de vigilância, no primeiro momento tem essa imagem, achei bastante interessante, essa profusão de câmeras nos bairros. A gente pode pensar a noção de panoptismo digital, para além das instituições disciplinares, como as prisões, os quartéis, as escolas, os hospitais, instituições fechadas das sociedades disciplinares, nós temos hoje as sociedades abertas, essa generalização dos sistemas de vigilância, de monitoramento, aí a ideia de um panoptismo digital. Então, no primeiro momento, aquilo que torna mais visível, mais expressivo dessa sociedade de controle, são os sistemas de câmera, e monitorados por satélites. Mas essa lógica da sociedade de controle, ela se aprofunda com o campo das plataformas, dos apps,
das tecnologias digitais, da nossa imersão nas redes sociais. Sociedade de controle, né, como nós estamos sendo vigiados, monitorados. Essa imagem importante que nós vamos tratar, a noção de Big Other, né, esse grande outro, é um sistema de vigilância onipresente, né, que se encontra em todos os lugares, né, são máquinas inteligentes, máquinas sensíveis, sensores que nos observam, que veem e observam nossos comportamentos, né, que extraem, formam saber acerca de nós mesmos. Então, esse sistema de câmeras de monitoramento, né, seja câmeras no sentido, né, dos bairros, no comércio, né, no âmbito das periferias, das universidades, mas também sistema de câmeras embutidos aí nos nossos notebooks, smartphones, né, no campo dos nossos aparelhos digitais, eletrônicos. Né? Essa imagem, eu acho que ela mostra muito bem essa dimensão do Big Other, né, desse grande outro, essa onipresença dessa modalidade, essa tecnologia de poder, que eu estou aqui utilizando a noção, né, cyber, tecnologias da inteligência e da memória. Essas máquinas inteligentes, né, ultra sofisticadas, né, aprendem, na medida que elas nos observam, nos vigiam, elas aprendem, extraem o saber acerca de nós mesmos. Eu acho que essa ideia, esse princípio é muito importante. É um poder que só se exerce na medida em que ele extrai, ele forma um saber digital. Com base nos bancos de dados, é possível exercer um poder sobre os indivíduos, sobre as coletividades. Agora, esse poder ele só é exercido à medida em que se conhece esses indivíduos, em que se conhece nessas coletividades. Não há exercício de poder sobre o indivíduo, ou sobre indivíduos, ou sobre uma coletividade, sem um saber prévio acerca desses indivíduos, acerca dessas coletividades. E o saber hoje aqui, ele assume essa forma, né, dos bancos digitais, né, ele segue essa lógica da imaterialidade da informação e do eu digital, desse eu cibernético, ou então, se vocês quiserem, desse corpo virtualizado, pulverizado nas redes sociais. Ok? Então a gente tem que pensar aí nessa lógica do panoptismo digital, né, do eu digital, do controle digital, e a onipresença desse grande outro, né, que a Zuboff vai chamar, né, o Big Other, né, como decorrência, desdobramento do Big Brother, que será o nosso próximo ponto aqui. Então, pessoal, eu passo aqui agora, né, a me ater mais essa noção mais ampla que a gente poderia circunscrever aqui, da noção do panoptismo digital, o controle digital da vida com base nessa lógica dos bancos de dados, do Big Data. Articular essa noção de capitalismo de vigilância ou capitalismo de captura, né, a essa tecnologia de poder, que opera com base no sistema de vigilância, de controle, mais uma vez aquele elemento Foucaultiano, né, que deixa bastante claro, o poder nas sociedades modernas não se exerce com base na violência, na repressão. O elemento decisivo aqui, né, para a gente pensar o capitalismo de vigilância, do panoptismo digital, é deslocar o elemento da violência, da repressão dos corpos, do desejo, da sexualidade, né, para essa dimensão da subjetividade, né, no sentido de que esse capitalismo ele investe na dimensão afetiva, emocional, no campo dos desejos, dos afetos. Ele é sutil, é um capitalismo sensível, né? Ele é um capitalismo sensível, né, que promove desejo, que estende, que amplia o campo dos desejos, das necessidades da pessoa. Então é muito importante, né, pensar a dinâmica do poder, o exercício do poder, a partir desse jogo de sedução e indução, e não a partir do jogo de violência e repressão dos corpos, repressão da sexualidade. Então nós temos um deslocamento importante aqui para se pensar essa passagem do orgânico e do pós-orgânico. Né? Okay? Mas vamos prosseguir aqui. Seguindo a autora, né? Shona Zuboff. Para que nós possamos, né, pensar aí a lógica do panoptismo digital, controle digital, no âmbito, no contexto do capitalismo de vigilância, de captura,
se faz necessário aqui algumas referências, né, ao clássico, né, de George Orwell, de 1948, né, ele escreveu essa obra, esse clássico de ficção científica, em 1948, publicado em 49. Né, aí nós temos o jogo, né, 1984, né, o jogo que ele faz aí, né, ele inverte, né, o 48 por 84, ou seja, ele perspectivando aí, projetando as sociedades futuras, né, trata-se aí de uma distopia, né, de uma sociedade futura, né, contextualizando essa obra, né, no âmbito da Segunda Guerra Mundial, a experiência das duas grandes guerras mundiais, né, pensando aí os regimes, é uma crítica explícita aos regimes totalitários, que operam com base, sim, na violência, na repressão, cuja lógica desse poder, embora, né, imprima todo um sistema de vigilância, de controle, de monitoramento dos indivíduos, uma política de publicidade, né, propaganda da ideologia, mas o elemento violento, né, aniquilador da vida e dos corpos se faz presente. Então é muito importante, né, aqui que esse clássico, né, de George Orwell, de 1984, né, ele tem aí uma reflexão crítica, né, e um alerta, né, sobre os regimes totalitários que imprimem, né, toda uma lógica, uma política de controle da vida dos indivíduos, dos cidadãos. Né. Eu vou prosseguir um pouco aqui. Né, eu vou expor aqui brevemente um pouco, são apenas 2 slides, né, sobre essa obra, para que nós possamos retomar, né, o Big Order, né, da autora aí do Capitalismo de Vigilância. Então, veja bem, né, eu indicaria para vocês, né, o próprio livro publicado. Nós temos esse livro e nós temos 2 filmes em torno do livro. A sua primeira versão, produção, que remonta em 1956, o Big Brother, e nós temos também uma segunda produção do ano de 1984. Então, eu recomendo fortemente para vocês que vocês leiam o livro e assistam, né, esse filme. Então, vamos lá, assim, brevemente, né, o grande irmão está te vigiando. Acho que esse enunciado é muito forte. Né? É sempre importante vocês terem a referência que o autor, né, escreveu esse livro em 1948, certo? Então, veja bem, o autor, né, ele imaginava, ele projetava, de um modo distópico, uma sociedade, um modelo de sociedade, né, uma forma de governar os indivíduos, um modelo de governo, uma sociedade que ele descreve de linhas gerais, né, que ele aponta como seria a Oceania. A Oceania é uma sociedade governada por um único partido, um governo totalitário e repressivo, que controla todos os aspectos da vida de seus cidadãos. Governo representado pelo grande irmão, o Big Brother. A imagem do grande irmão se encontra em toda parte, especialmente em cartazes onipresentes, como com os enunciados do tipo, né, o grande irmão está te vigiando, ou seja, né, para quem já assistiu esse filme e leu o livro, ou que vai assistir, né, então tem esse elemento publicitário do partido, né, único, né, em que ele faz a sua propaganda política ideológica, né, e aparece, né, as televisões, os ecrãs, as teletelas, os cartazes, né, com vários enunciados, entre os quais, né, o grande irmão está te vigiando. Então vocês percebem aí, né, esses regimes totalitários, autoritários, altamente repressivos, a exemplo da Alemanha nazista, mas também do fascismo na Itália, né, nós temos que pensar os regimes totalitários, autoritários, pensar a União Soviética, né, enfim, a crítica que se estabelece aí é justamente isso, né, e um elemento importante para a gente poder prosseguir depois que vai ser retomado, né, quer dizer, o Big Brother, esse grande irmão, ele é a expressão maior desse poder único, centralizado, né, na figura de um partido. Né? Então, esse elemento da centralização, do comando, né, da personificação das figuras como Hitler, por exemplo, Mussolini, na Itália, é significativo dessa lógica de poder. Mas é aí que a autora, Zuboff, vai reposicionar ou deslocar, né, a figura do Big Brother para o Big Other, ou do grande irmão para esse grande outro,
né, que expressaria justamente assim, digamos, a lógica dinâmica dessa sociedade de controle, dessa sociedade de informação, dessa sociedade de vigilância, né, em que no lugar do partido nós teríamos aí o poder, a centralidade e o poder das grandes corporações econômicas, né, essa pulverização, essa multiplicidade de empresas, né, quer dizer, esse deslocamento de um poder estatal por um poder das grandes empresas, das grandes corporações, ok? Mas vamos lá. Então, o grande irmão está te vigiando. Big Brother, a polícia do pensamento, ou policiamento, né, do pensamento. Vamos aqui apenas mais esse slide. Né? Então, naquele contexto, né, de 1984, dessa obra, desse clássico de ficção científica, né, o partido é liderado pelo Big Brother, um líder ditador, o grande irmão. Apesar de nunca ter sido visto pessoalmente, controla e vê tudo e observa a todos. Olha aí o elemento do panoptismo, né, dispositivo panóptico, né, de Bentham, descrito por Foucault e Michel Foucault. Né, quer dizer, é um olho do poder que observa a todos, que todos se oferecem ao seu olhar, mas ele mesmo não é visto diretamente. Né, se tem a sensação de que se é controlado, observado, né, ele é percebido, mas é inverificável. Então, eu reporto vocês aqui ao dispositivo panóptico, né, de vigiar e punir. Esse controle, né, esse sistema de vigilância, que opera com base no controle, é feito por meio das teletelas, dos ecrãs, que tinham em todas as casas, e microfones escondidos nas ruas, e pequenos helicópteros, drones, que filmam dentro das casas. Muito interessante aí, né? O autor descrevendo aí em 1984, né, todo esse sistema generalizado de controle, né, a partir dos ecrãs, das telas, de máquinas, né, a gente pensa em uma sociedade altamente desenvolvida tecnologicamente, né, drones, helicópteros, né, que vão monitorando a vida individual e coletiva das pessoas, fundamentalmente no âmbito das fábricas, né, dos trabalhadores, a vida dos trabalhadores. A teletela é como um televisor bidirecional embutido na parede que permitia tanto ver quanto ser visto ao jogo de olhar. E quando nenhum programa estava sendo exibido, mostrava a figura inanimada do Big Brother, desse grande irmão. A Oceania, a sociedade imaginada por Orwell, é um estado que não tinha leis, e a única ordem era que todos deviam obedecer o partido. E aqueles que não obedeciam poderiam ser denunciados à polícia do pensamento. Então você tinha, né, essa é uma categoria, né, utilizada, polícia do pensamento, que monitorava, que vigiava, que recebia as denúncias, né, quando as pessoas estavam se comportando, ou as pessoas estavam agindo, ou pensando, ou expondo ideias contrárias ao partido. Né? Então, a verdadeira polícia do pensamento, uma sociedade de controle que imprime uma racionalidade de polícia. E penso que hoje nós não estamos distante dessa polícia do pensamento, né? Pensando no nosso contexto hoje, na atualidade, com a emergência da extrema-direita, do fascismo, enfim, que permeia hoje, que atravessa o planeta, né? Que não é uma especificidade só do Brasil, fortemente no Brasil, mas que permeia aí o planeta como um todo. Uma geopolítica mundial que acaba imprimindo aí uma espécie de uma nova polícia do pensamento. Ok? Bom, o papel da polícia do pensamento era fiscalizar o comportamento dos cidadãos, repreendê-los e puni-los, caso eles tivessem pensamento próprio e fossem contra o grande irmão, o Big Brother. Quer dizer, era absolutamente interditado a essas pessoas, proibido, né, a liberdade de pensar, de ter pensamentos próprios. Né? Então, essa ideia de uma polícia do pensamento, né, de um sistema de vigilância onipresente, mas sempre centralizado, né, nessa figura do partido, né, de um poder central, de um comando central. É isso que hoje nós temos que perceber um deslocamento aí. Né? Quando você tira essa figura do partido, tira a figura do Estado, né, e coloca no lugar as multinacionais, as transnacionais, você coloca uma big tech como a Amazon, como a Google, a Microsoft, né? Então nós temos aí algo absolutamente novo aí, ok? Então agora nós passamos, né,
a falar desse Big Outro, esse grande outro, né, Big Other, do capitalismo da vigilância. Para Jonas Zuboff, a era do capitalismo da vigilância, na era do capitalismo da vigilância, esse outro está em todos os lugares, onipresente entre nós. Quer dizer, é um sistema de vigilância, de monitoramento onipresente, está em todos os lugares. Aqui é importante pensar a noção, né, de rede, né, poder-rede de Michel Foucault, ou seja, é um poder, nós poderíamos dizer, horizontal, que assume, né, a metáfora, a imagem da rede, quer dizer, que circula em todo o tecido social, que permeia a todos, que a todos atravessa, e que funciona através dos próprios indivíduos. Né? Nós mesmos fazemos, como válvulas de transmissão, correios de transmissão, esse poder funcionar. Então, essa noção de uma onipresença do poder, né, de que o indivíduo não é o outro do poder, não se encontra numa relação, né, numa posição de exterioridade, né, em relação ao poder, mas ele está dentro das malhas do poder, essa noção Foucaultiana, o poder-rede, é muito expressivo, né, para se pensar essa figura desse grande outro, esse outro que está sempre presente entre nós mesmos. Já não se trata aí do Big Brother, né, de um poder centralizado, de um comando centralizado, de uma figura única de poder, como o grande irmão. Nós vamos ver isso agora. Não se trata mais do Big Brother, do grande irmão da sociedade de massa, representante maior de um grande poder centralizado, único, próprio dos regimes totalitários descritos por Orwell, em 1984. O grande outro é um regime institucional onipresente em rede, segundo a autora, né, que registra, modifica e mercantiliza a experiência cotidiana de torradeiras a copos, da comunicação ao pensamento. Ou seja, nossos modos de vida, modos de existência, o modo como nós pensamos, nos relacionamos com os outros e com nós mesmos, né, tudo registrado, né, tudo se oferecendo aos bancos de dados, né, do Big Data. Então, quer dizer, tudo isso com vistas a uma modificação do comportamento, no sentido de induzir ao consumo, por um lado, e por outro, né, nos expomos, né, tornar esse indivíduo vulnerável do ponto de vista político também. Então, tudo com vistas à monetização dos dados e o que se pode lucrar com isso. Então, um grande outro do capitalismo de vigilância é o poder soberano de um futuro próximo que aniquila a liberdade alcançada pelo Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Então, é algo que vem sendo colocado, discutido, né, de que, por exemplo, as fake news, a emergência dessas empresas, desse modo de racionalidade corporificado no Big Data, né, compromete a esfera democrática, né, as instituições, né, sinalizam fortemente para um fim da política, a gente poderia colocar, tal como nós conhecemos, né, e a imposição, né, de um novo modo de gestão da vida, né, de gestão da vida, né, ou seja, um novo modo de racionalidade, né, com base nos princípios da cibernética, nos princípios de automação, né, em que a ideia, né, de uma esfera pública, de uma grande ágora, de discussão de ideias, de posições, de eleições, tudo isso já não faria mais sentido. É uma espécie de mecanização, né, de automação, né, da própria esfera pública, política. Então, hoje, né, se discute muito isso, essa relação entre democracia, Estado de Direito, né, e o poder dessas grandes corporações. O elemento mais visível, mais expressivo que pode comprometer a democracia nas sociedades contemporâneas é a gente pensar o terreno aí das fake news, a profusão, a velocidade com que circula as falsas notícias, que se promove políticas de ódio, né, e como isso, né, opera com base na vulnerabilidade das pessoas, né, vulnerabilidade de grupos. Mais uma vez aqui eu reporto vocês, né, a privacidade hackeada, né, os documentários, né, a privacidade hackeada e o dilema das redes, né, essa relação entre as big techs, né, esse capitalismo de plataforma, né, dos apps, né, essa unipresença das corporações, né, e o comprometimento da esfera pública, da política, da democracia.
ok? Eu penso que nós faremos uma discussão em torno desses documentários, né, a partir das próximas aulas, ok? Então, só para enfatizar, né, nós temos aí esse deslocamento, né, de um poder estatal centralizado, corporificado na figura do partido, né, que opera com base fundamentalmente na violência, né, a ideia de uma polícia do pensamento, quer dizer, são sistemas de vigilância que controlam a vida das pessoas, o modo como elas conduzem as suas vidas, o modo como elas se relacionam com os outros, o modo como elas pensam, né, e que desencadeia toda uma política de repressão, de punição, né. Então nós temos na sociedade do Big Brother, né, um sistema de vigilância, um controle da vida, mas o elemento da violência está muito presente. Na lógica do capitalismo de vigilância, né, nessa figura, entre aspas, emergente desse grande outro, que são as corporações, né, a violência já não é um elemento, digamos assim, importante, né, assim, estratégico, né, desse exercício de poder. Mas sim, opera com base, sobretudo, nesse jogo, nesse par, né, sedução e indução, né, que opera na dimensão da afetividade, da subjetividade, dos afetos, das emoções. Ou seja, uma espécie de capitalismo cognitivo, sensível, emocional. Então, o grande outro, como modalidade de exercício de poder próprio do capitalismo de vigilância, não pode mais ser resumido, né, se resumir ao Big Brother, esse símbolo totalitário de comando e controle centralizado. No lugar de um poder estatal centralizado, temos agora o poder em rede das grandes corporações econômicas, transnacionais, a exemplo das Big Techs, como Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. Ok? Eu gostei muito dessa imagem, bastante significativa. Bom, pessoal, eu finalizaria aqui, né, a nossa aula hoje, né, cujo objetivo foi expor, em grandes linhas, essa noção, essa categoria, poderíamos dizer assim, sociológica, né, de capitalismo de vigilância ou capitalismo de captura, né, para circunscrever aí essa modalidade de poder próprio das cyber tecnologias da inteligência e da memória, das tecnologias digitais, né, articulada essa figura aí do grande outro, e esse outro são as corporações. Né, essa multiplicidade de corporações e o poder que elas exercem sobre a vida individual e coletiva, na vida social, e o poder que elas exercem sobre o próprio Estado. Né. No nosso próximo encontro, né, eu quero discutir a problemática dos algoritmos digitais e da inteligência artificial, certo? Pensando aí a lógica interna. Né? Alguns autores vêm posicionando, né, a inteligência artificial, né, o que eles chamam a revolução da inteligência artificial no século XXI, a partir de 4 ondas, as ondas, né, que seria a inteligência artificial da internet, a inteligência artificial dos negócios, né, a inteligência artificial da percepção, a inteligência artificial autônoma, né, para circunscrever aí a figura aí por exemplo, da singularidade, né, as máquinas inteligentes, robôs, drones, né, e outras esferas aí. Então, assim, dando continuidade a essa temática, essa problemática mais ampla da sociedade de controle, no nosso próximo encontro, né, nossa próxima aula, eu vou expor as 4 ondas da inteligência artificial na sua conexão com os algoritmos digitais, né, pensando aí, posicionando aí os novos mecanismos, novos dispositivos, né, tecnologias de poder sobre a vida, ok? Então, paramos aqui, pessoal.